Olá, amigos contabilistas, gestores, todos os interessados relacionados à reforma trabalhista. Vamos elaborar mais um vídeo hoje, um vídeo interessante sobre essas novas normas, novas normas introduzidas pela Lei 13.467 de 14 de julho de 2017, que valerá sempre a partir de 11/11/2017. Nosso foco hoje é o artigo 47 da CLT, onde ele foi alterado, o artigo 47, onde ele sempre eu vou ler para vocês e ter uma base do como era e como nós temos hoje essa situação como é. O empregador que manteve, ou melhor, o empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 da CLT, só para ter uma noção, ou seja, nós vamos começar a falar de empresas que não colocam ou não registram os seus empregados. Começa a desenvolver o trabalho, mas não tem o fichamento, o registro do empregado. E o que trata o artigo 41? Ele fala que em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas, sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então é obrigatório em virtude do artigo 41 da CLT. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão, duração e efetividade do trabalho, férias, caso tenha acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Todos os dados necessários deverão ser inseridos nessa ficha de registro, ou seja, é um histórico do trabalhador dentro da empresa. Então, se, artigo 47, o empregador que mantiver empregado não registrado na empresa ficará sujeito a multa no valor de R$3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de reincidência. Antigamente, o artigo 47, antigamente que eu digo é tomando por base que já estaria valendo hoje, mas lembre-se, esses valores, esse artigo é a partir de 11/11/2017. Ou seja, antigamente era R$937, ou seja, um salário mínimo. Então você tinha um salário mínimo de multa, a base era o salário mínimo. A partir de 11/11 será de R$3.000. Isso é benéfico para o trabalhador, força mais o empregado a realizar o registro, que caso não o faça, será penalizado de uma forma mais gravosa. Especificamente, parágrafo 1º, especificamente quanto à infração a que se refere o CAPT, o valor final da multa aplicada será de R$800 por empregado não registrado quando for empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, R$3.000 para as empresas, demais empresas, lucro real, lucro presumido, e as empresas microempresas ou empresas de pequeno porte será de R$800, não de R$3.000, sim de R$800. O que eu quero deixar claro é o seguinte, que a legislação trata de microempresa e empresa de pequeno porte. Não necessariamente ela seja do Simples Nacional. Simples Nacional é uma forma de tributação que está lá enquadrado na Lei Complementar 123, no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Eu posso ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte e não ser do Simples Nacional. Então eu posso ser uma empresa do lucro presumido, microempresa, neste caso a infração será de R$800 também. E como alteração foi incluso o parágrafo 2º, onde diz que a infração de que trata esse CAPT, o CAPT, que é a questão de não registrar o empregado, constitui exceção ao critério da dupla visita. O que quer dizer isso? Bem, o decreto 4.552 de 2002 instituiu para os auditores, os fiscalizadores do Ministério do Trabalho, a dupla visita. Ou seja, você chega na empresa e em alguns casos você primeiro avisa, orienta o empregador para numa segunda visita, caso aconteça novamente,
você ir lá e multar. Neste caso de não registro do empregado, não cabe dupla visita. Se ele chegou, fez a fiscalização e você não registrou, é automaticamente a multa. Parágrafo 2º. Passando agora, vamos para o artigo 47A, que foi inserido na CLT, nós não tínhamos anteriormente, que trata que, na hipótese de não serem informados os dados a que refere o parágrafo único do artigo 41, que eu já fiz a leitura para vocês, que é aquele caso das informações de admissão, férias, acidente de trabalho do empregador, que se refere ao parágrafo único do artigo 41, o empregador ficará sujeito a multa de R$600 por empregado prejudicado. Ou seja, o empregador tem que fazer as anotações nessas fichas, nesse acompanhamento. Caso não faça, tiver uma fiscalização, a multa é de R$600. Passamos agora ao artigo 58 da CLT. É uma outra seara, uma outra informação de fundamental importância que dá alguns tipos de discussão, mas eu acho que não é prejudicial para o empregado, vamos dizer assim, porque ela é muito prejudicial aos empregadores neste caso, e eu não vejo com bons olhos permanecer do jeito que estava. Eu acho muito mais prudente ser alterado do jeito que foi proposto agora, que diz o seguinte, o artigo 58, a duração normal do trabalho, isso não foi alterado, tá? Porque foi acrescido o parágrafo 2º, alterado o parágrafo 2º. Só estou fazendo a redação para vocês. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Você vai ter outras situações que podem estender a jornada em até 2 horas, nós vamos ver posteriormente isso daí. Parágrafo 1º, não foi alterado, foi mantido. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diário. Então, para todos que vocês já escutaram dizer como é que era, sim, o limite é de 5 minutos de interferência. Se você entra 8 horas da manhã na empresa, você pode chegar às 7h58, você não vai ser computado isso como horas extraordinárias, e se você entrar 8h02, 8h03, também não será computado isso como desconto para você, nesse intervalo de 5 minutos. Lembrando que o limite máximo da entrada, de saída para almoço, o regresso do almoço ou da saída será o limite máximo de 10 minutos. Isso não foi alterado, parágrafo único, parágrafo 1º do artigo 58. Agora sim, o parágrafo 2º do artigo 58, ele tinha a redação que é o seguinte: o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho. Se você reside em determinado lugar, pega um ônibus ou 2 que tem o transporte público, esse tempo que você demora em grandes cidades, demora até muito, para ir para o seu trabalho, não é computado como horas extraordinárias ou na jornada de trabalho. Aí o parágrafo 2º diz o seguinte: não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Ou seja, se eu tenho um local, que eu tenho um empregado que reside lá, ou mais de um empregado, e lá não tem transporte público, né? Ele contratou e lá não tem transporte público, ou ser de difícil acesso numa comunidade ou o que quer que seja, e o empregador fornecer um meio de condução, um ônibus ou um transporte qualquer, um carro, o que quer que seja, a legislação obrigava essa hora de ir pegar o trabalhador na casa dele, trazer até a empresa e depois, no final do expediente, sair da empresa e levar até lá, seja computado na hora de trabalho. Já é difícil contratar um empregado que mora longe dentro da empresa, por ter todos os custos de transporte. E além do mais, o empregador tinha que arcar não só com o transporte de buscar o funcionário, nesses casos que eu estou comentando aqui, como também como horas extraordinárias.
Se demora 1 hora para pegar, o cara demora 1 hora para vir, 1 hora para ir embora, eu só tenho 6 para ele trabalhar para mim. Então isso eu não acho tão interessante. Sempre não vi com bons olhos isso. Porque aí você vai sempre ter por base em contratar pessoas na região metropolitana ou sempre contratar pessoas próximas da empresa. Agora veio a alteração com essa nova reforma, alterando esse parágrafo 2º e não sendo mais computado como jornada de trabalho. Veja como está o parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do seu posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então acho mais prudente esse caso. Caso você tenha aí alguma opinião discrepante ou diferente da minha, faça aí os comentários no nosso site, lá no YouTube, né? Nesses vídeos quando a gente posta. Eu gostaria de ouvir a opinião sua. Eu acho que não é mais prudente isso não para o empregador, porque tem que tomar por base do empregado que quando o empregador fornece um meio de locomoção, é um benefício para o empregado. Porque se você, dependendo da situação, do caso, do local que você reside, numa região metropolitana, você demora muito para chegar. Você precisa pegar 1, 2, 3 transportes públicos, metrô, 2 ônibus. Caso a empresa forneça isso, você mora num local de difícil acesso, ele fornece esse benefício de ir te buscar com o meio de transporte público. Isso, além de ele estar tendo o custo do transporte público, ele vai ter o custo das suas horas. Acho que não é tão prudente isso não, né? Por isso que eu acho que eu vejo com bons olhos essa alteração. E uma situação que é o parágrafo 3º do artigo 58 foi revogado, porque perde todo o seu sentido, porque ele dava uma exceção às empresas micro e pequenas empresas para este parágrafo 2º, que é para pagar em virtude de acordo coletivo. Enfim, hoje tratamos aí das multas, né, a multa por não registrar um empregado, e tratamos também dessas horas in itinere, que era tratada na legislação do trabalho, que você pagar ou não, o empregador pagar ou não, desse tempo que despende de vir da sua casa até a empresa e voltar da empresa ao trabalho do empregador ainda, a partir de 11/11 não será mais computada como jornada de trabalho. Espero que tenha gostado. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais, provavelmente a gente dando continuidade às alterações, vamos falar sobre o regime parcial de trabalho, que foi alterado também. Um forte abraço a todos vocês, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, Márcio Balducchi, estamos sempre à disposição. Um abraço.